dar a volta. Então, o mundo inteiro, porque o que acontece? Eu costumo acompanhar canal, assim, eu gosto dos canais argentinos, eu gosto de ver alguns canais da Europa, tal. E os Estados Unidos pouco fala do Brasil, mas a Europa fala um pouco mais, aqui a América do Sul também fala alguma coisa. Pelo que foi passado, porque o que vai para fora é o que o jornalista fala aqui. Sim. E todo mundo ficou muito assustado do Bolsonaro ter essa votação expressiva. Então eles falam, o que aconteceu com o Brasil? Porque até então não se passava que o Lula estava 10 pontos na frente, que o Lula ia ganhar no primeiro turno e tal. Todo mundo ficou muito assustado com isso. E acho que aqui também a esquerda ficou muito assustado com essa votação, porque o cara fez de deputado, de senador, de governador. De governador. É impressionante. Bancada enorme, né? É impressionante. Mesmo com toda esse parecia um complô, né? Sim. Parecia um complô. Não, isso sem dúvida nenhuma, né? A gente já falou isso à exaustão, né? Quem é o candidato do sistema? Né, quem é que está apoiado aí pelos grandes grupos de mídia, pela elite do Poder Judiciário, enfim, por oligopólios, pelo sistema financeiro, eles já escolheram o seu candidato, né? E realmente é muito difícil fazer frente a anos de campanha de difamação e desinformação. Então isso mostra realmente a força, né, da candidatura à reeleição. Agora, no tocante às pesquisas, acho isso é muito importante falar. Falou igual o Bolsonaro. A gente no tocante, tá ok? No tocante às pesquisas, tá ok? Tá ok. Deixa aí, em deixa relação meu às menino. pesquisas, é verdade, né? Ficar me apropriando das expressões. Tá alheias. ok? Tá ok? Bom, em relação às pesquisas, é muito importante frisar que a gente está diante de uma potencial fraude eleitoral, sabe, de natureza criminosa. E por que eu digo isso? Porque a amostragem utilizada pelas pesquisas, isso assim, eu sou um leigo em matemática, em estatística, em ciência social. Foca na economia. Foca na economia. Eu sou um leigo no assunto. E bastou uma análise superficial do perfil das amostras para eu detectar que havia uma distorção completa entre o que estava sendo usado como extrato, né, social, socioeconômico da população e o que estava sendo feito e a realidade dos fatos. Então, por exemplo, havia demografias, como por exemplo o público evangélico e protestante, que estava sendo absolutamente subestimado. Então eles estavam entrevistando 25% só de evangélicos, quando se sabe que eles já são aí 1/3 ou mais do eleitorado. Mas principalmente o corte de renda, Emílio. Então, mas eu acho que é o afegão médio. Não, mas então... O afegão médio, os cara não sacaram que o Brasil tem muito afegão médio. Tem muito afegão médio. Hoje o Brasil é um afegão médio. Eles estavam nas pesquisas considerando que a maior parcela da população estava com renda mensal familiar abaixo de 2 salários mínimos. Isso é uma falácia. Quando a gente pega a pesquisa de orçamento familiar de 2017, 2018 do IBGE... Ou seja, é um momento em que o Brasil está mal, na pior recessão da história da sua república, saindo aí do desastrado governo Dilma Rousseff. A gente vê um Brasil na seguinte situação: 23,8% dos lares, né, isso é bastante, gente, 23,8% dos lares com renda mensal familiar abaixo de 2 salários mínimos. Tá? Esse é o fato. Eles estavam considerando para IPEC, para Datafolha, às vezes 51%, 52%, até 56% das pessoas nessa faixa. Então, o que acontece? Manipulando a amostra, você compromete o resultado. E o mapa da fome, 33 milhões de fome? Isso daí não... Então, essa é outra... outra coisa. As duas maiores mentiras dessa eleição. Primeiro, que Lula foi absolvido, né? E é inocente. A segunda são os dados da fome. Os dados da fome também, por coincidência, são medidos por essa mesma pesquisa de orçamento familiar do IBGE. Quais são os números que a gente tem? A gente tem que, quando o Lula chega no governo, Sami, você tinha aí nos 3 graus de insegurança alimentar 34% da população. Esse número, graças a Deus, cai para 22% em 2012. Ainda assim, havia 7 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Lula nunca acabou com a fome no Brasil. PT nunca acabou com a fome no Brasil. E fizeram pior. Eles entregam o Brasil em 2016, e isso foi medido pela POF de 2017 e 2018, eles entregam o Brasil com 36% de insegurança alimentar. Então, da mesma forma que Dilma, né? A Dilma joga isso de herança maldita pro governo Temer e depois pro governo Bolsonaro. Não, mas ela já estava zoada. Muito. A Dilma, ela se reelegeu. Não sei se vocês não lembram, é que a gente esquece.
Quando ela se reelegeu, ela já aumentou o gasolina. Foi quando os caras saíram na rua. A economia estava zoada, mas ainda não tinha batido o desemprego. Ela estava estancando. Isso. Aí ela tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro... Fez de tudo. Ali foi a eleição agora, a economia veio depois. Então, mas isso aí... Lembra, ele fala, vou fazer o diabo. A gente faz o diabo para ganhar a eleição. Mas aquilo ali é engraçado que o povo esquece. Esqueceram aquilo ali, esqueceram esse negócio da Dilma. Só virou o Lula, aquele Lula paz e amor. Então, Emílio, eu acho que é menos um problema de esquecimento e mais um fenômeno psicológico que, inclusive, eu já falei sobre isso, que é a nossa tendência, uma tendência humana a hiperdimensionar o problema do momento. Então, por exemplo, todo mundo aqui já enfrentou grandes adversidades na vida. Sim. Né? Só que a tendência que a gente tem, às vezes, é de maximizar os problemas atuais como se eles tivessem a mesma relevância de coisa muito mais difícil que a gente já enfrentou. Então, por exemplo, você pega a crise de 2015 e 2016, ela tinha uma característica perversa, que era o quê? Retração econômica. Então, a economia diminuiu 3,5% e depois 3,3% do PIB. Então, é um tombo de 7%. Sim, sem pandemia. Né? Sem pandemia, sem nada. E, além disso, o desemprego explodindo. Então, em 2 anos, foram extintos 2.800.000 postos de trabalho formal. O desemprego daquela época é maior do que o de hoje com a pandemia. Não tem o menor sentido. Bom, aí a crise de agora, e o Sami pode me corrigir se eu estiver errado, ela tem outro perfil. Por quê? Você vai ter um PIB estável, positivo, e você tem uma geração de emprego quase sem precedente. Então, mais de 1,5 milhão de empregos formais gerados esse ano, mais de 4,5 milhões no saldo desde 2019. Então, a crise que a gente está enfrentando agora, ela é bem menos pior aí para usar a linguagem da velha imprensa. Então, quando a gente compara as coisas, é só questão de rememorar a população e colocar as coisas em perspectiva e em contexto para a gente não cair naquela falácia da falsa equivalência.